nós fazemos a nossa luta diária, irmãos, a luta às vezes não é pegar em armas, mas tem várias formas de exercer a cidadania. Porque este eu acho que é o aspecto importante. A partir do momento que todos conhecem o seu valor, o seu dever, o seu direito, vão exercer a cidadania e a partir da cidadania tornar o país um lugar melhor para viver. Para nós e as gerações vindouras. Já cometemos muitos erros no passado. Todas as lutas que houve, todas as traições que aconteceram, todas as mortes dos líderes que aconteceram, aquelas que nós estudamos nos livros de história ou de ciências sociais, são histórias mal paradas. Nós não podemos voltar a repetir. E a solução disto é transformar o que é negativo em positivo a partir da verdade. A verdade é o segredo para tudo. Abelha Rainha, a perseguição não só acontece aqui no âmbito social, vou assim dizer, por fora. Existem outros lugares que acontece a perseguição política, como o caso particular mesmo de alguns líderes, como estava a dizer o pastor, líderes religiosos que param no púlpito ou no oratório, ou como queiram designar este lugar, e dizem: nós, o povo ou a comunidade de Machaquene, devemos sair amanhã para saudar a chama da unidade, porque é o governo colocado por Deus. Está em Romanos que é, pastor? Romanos 13. Romanos 13. Mal interpretado. Exatamente. Que todo o governo que existe é o governo colocado por Deus. Então, estes todos estão a se inserir grandemente em uma coisa que muitos não estão a perceber. As igrejas, infelizmente, é um instrumento também de manipulação e de controle social. Através da perseguição dos crentes, houve uma situação que um líder religioso chegou a dizer: se vocês forem baleados nas manifestações, nós não faremos as honras religiosas para o sepultamento. Como é que nós podemos interpretar este fenômeno? Onde até as igrejas, que deveriam ser aquele lugar de maior paz, de concentração, são usados, são usados para perseguir todos aqueles que se opõem a uma realidade infeliz. É triste, sabe? É muito triste. Antes eu queria comentar sobre um telespectador que ligou. Faça favor. Ligou em anonimato. Por acaso, aquele é da Frelimo. Por que ligou em anonimato? Não pode ter medo. Por quê? Tem medo de quê? Se não fosse da Frelimo, ele não ia ligar em anonimato. E visto o que ele disse, Chapo, sai. Deixa o poder. Mas está todos os dias a ver Chapo. Analisei a voz dele, ele estava nervoso. Mas não pode se expressar. Por causa de quê? Perseguição política. Agora, falando da igreja, é triste, eu já não vou à igreja. Por causa disso mesmo. A última vez que eu fui à igreja, disseram que não era para nós darmos dízimo, apoiar, sei lá, uma coisa de bandeira de um grupo, de alguma coisa alusivo a Frelimo. O que tem a ver governo com a igreja? Eu parei de ir à igreja. Foram lá. É igreja. Sabes que hospitais também existem? Hospitais. Esse país está podre. Está-me a lembrar algo que um telespectador na semana passada disse. Ele, por ter se mostrado apoiante do VM7, quando esteve doente, o hospital não lhe atendeu. É que o governo, esse tal governo, é dono de tudo, não disse o Chapo? O Chapo não disse que a escola é da Frelimo? Hospitais são da Frelimo? Então, onde é que nós vamos parar? Se você quer ser atendido bem no hospital, você tem que ir com um crachá da Frelimo. Você vai ser atendido bem. Experimenta você se denunciar, dizer que é do VM7. Não porque eles querem, mas tem aquele diretor que está te vigiando. E ele também é vigiado. Então a perseguição não só acontece contra os opositores, dentro
Até da com a oposição, como até com a própria Frelimo, até com o próprio grupo, está a ser vigiado. Aqui quem manda só são 4 pessoas nesse país. Quem manda é 4 pessoas. Ministério da Defesa é da Frelimo. Ministério da Saúde é da Frelimo. Todos os ministérios que não deveriam ser do partido é da Frelimo. Estava lá uma criança que disse que estavam a entoar aquela música da Frelimo. Qual é? Doa quem doer. A Frelimo está na moda. Uma criança na sala de aula. Quem estava a fazer aquilo era o professor a induzir as crianças a entoarem aquele hino. Por que tem que ser assim? Sabe o que as crianças fizeram? VMCT, VMCT. Toda a escola fizeram uma reunião. O que está a acontecer? Perceberam que o professor estava a induzir as crianças a entrarem num partido. E foi tirado o professor, realmente foi tirado. Então é assim que tem que acontecer. Não podemos colocar partido numa instituição, mas infelizmente, vamos fazer o quê? A única solução disso? Já está dito, todo mundo já sabe. A Frelimo tem que sair. A Frelimo são 4 pessoas. Só são aquelas 4 pessoas que têm que sair. Aqueles vão se revelar. Estão com medo. 4 pessoas conseguem mandar tudo isso? É que nós já vimos casos até de membros do próprio regime a caírem por não concordarem com algumas ideias. É isso que eu estou te dizendo. São 4 pessoas que estão a mandar. Até nem é 4, é 3. Tem chefe, tem adjunto, tem subordinado. São 4. E outro terceiro não conheço, que é aquele que carrega livro. Como é que chama? Escriba. Escriba, isso. Então são esses 4 que estão a mandar tudo isso. Mas não podem. Não tem força para tal. Mas conseguem mandar com boca. O povo está fraco. A polícia está fraca, que não podia. Quem são eles para mandar? Nem formação tem. Nem escola tem. Mal falam português. É complicado. É por isso mesmo, tem que acabar. Como disseram os telespectadores, mesmo que não aprovem o Ana Malala, a corrupção, as más práticas, o nepotismo nas instituições de Estado, roubos desenfreados, os saques de riqueza devem acabar. Isso tudo desaparece por quê? Porque eles levam as riquezas de Moçambique para fora. E eles ganham dinheiro. Dinheiro é para eles só. Não há filho de nenhum ministro que estuda aqui em Moçambique. Estão fora porque se a educação em Moçambique é tão boa, por que tu levas o seu filho para fora? Estar distante de ti é algo que não faz sentido. Um pai então, normal. Esse é o filho que querem que seja burro, não o filho deles. E algumas pessoas que aprovam e desaprovam esses currículos anualmente têm os seus filhos aqui dentro, porque não são filhos de todos que estão no Ministério da Educação que têm o privilégio de estudar fora do país. Talvez de 4 ou 5 pessoas, entre diretores, o ministro e mais alguém. Mas os outros filhos dos outros que estão no Ministério da Educação estão a estudar aqui internamente. A mim é difícil entender como o pastor esteve a dizer. Como aprovar uma situação que você sabe que vai colocar em causa assim o seu filho, o seu neto, ou talvez porque pensam que o dinheiro que recebem por fazer isto já vai cobrir todas as outras necessidades. Sabe, eu pergunto para os pais, os lambibotas, eles lambem bota e vão para casa, se sentem homens e mulheres. Se sentem mulher, sou pai de família, sou mãe de família, enquanto já sentiu o cheiro do chulé. É complicado. Agora, pais e mães encarregados de educação, lambibotas, vocês lambibotas, vocês se sentem pais. Os vossos filhos vocês chegam em casa e os vossos filhos vos recebem. Papá, papá, papá. Você nem sabe. O seu filho nem sabe o que você fez.
vamos mudar. É através de você que está aí que este país pode mudar. Deixa de lamber bota. Deixa. E pensa no futuro do seu filho. Muito obrigada, Abelha Rainha. Pastor. E pior, talvez, que eu ia mencionar é o facto de que essa maneira como eles agem, né? E beneficiarem-se eles, um pequeno grupo, enquanto a multidão da população está a sofrer. É num país que nós estamos a dizer que é um país tão rico em recursos. E temos tantos recursos e eles podiam continuar a ter demais, mas ao mesmo tempo o povo todo desfrutar. Então é uma coisa que eles vão fazer, é desnecessário. Sim, poderia muito bem se distribuir. Existem recursos suficientes para todos. Sim, olha só, fecharam as fábricas. Tem muitas mamanas a venderem tomate. Você encontra aqui tomate. Sabes que existem as mães que vendem tomate e falam: por favor, minha filha, compra comigo. Está a sentir dor de coração. Mas tem fábricas de... Quais são as fábricas que foram fechadas? Tem fábricas de pneu, tem fábricas de castanha, mas, por exemplo, vamos falar são sobre... mais de 50 fábricas. É isso. Vamos falar sobre a tal cidade do futuro que querem fazer. Por que não levam esse investimento e abram essas todas as fábricas? Vamos ver se a pobreza não vai diminuir. E usar do lucro das fábricas para construir essa tal cidade do futuro. Muita gente teria emprego. Ia desaparecer aquelas todas mamanas do Esquelene. Todas mamanas de não sei aonde. Iam trabalhar nas fábricas. Ou até vender, mas de forma industrial. E estava a falar um telespectador que não querem arranjar a N1. Sim, não querem arranjar a N1. Quem tem que arranjar é o VM7. Porque é o VM7 que estragou, não é isso que dizem? O VM7 vai arranjar. Então, não querem arranjar aquilo, mas já estão a arranjar um jeito de vir a comida, que é os navios. Não sei se viu. Querem trazer os navios para trazer a comida para Moçambique. Quanto vai custar? Quanto investir? Acho que tem mais alguém que já quer comer. Sempre assim. E eu, na verdade, ia acrescentar uma coisa, que é um conselho que eu queria dar para todos nós, como moçambicanos, incluindo eles também que estão no poder. Vamos parar com inimizade, ok? Uma coisa é ter partidos diferentes. Eu estou a falar para você que é da Frelimo, eu não sou da Frelimo, por exemplo. Mas como eu estava a falar, eu não estou com rancor consigo. Eu não tenho ódio por si. Porque eu acredito que nós podemos nos unir. Uma das coisas, por exemplo, eu também não votava há muitos anos, como diziam, eu só votei nas primeiras eleições. Depois já não me meti mais, porque sempre nunca acreditei em nenhum deles. Mas agora apareceu o Venâncio Mondlane. Pela primeira vez apareceu uma pessoa que eu acreditasse. Então eu fui e votei. Não vou esconder em dizer isso. Mas o que me chamou a atenção? É essa palavra chamada visão, é outra coisa. Eu falei de propósito. Mas a segunda coisa que Venâncio tem é a visão. É uma coisa muito rara na liderança. Muitos líderes... São imediatistas. Bom, só cumprem ordens. Eu já estava a pensar isso hoje de manhã. Não? Você já descobriu que sempre, qualquer coisa, eles estão a ler os discursos. Nunca falam de forma espontânea. Eu não tenho nenhum papel, é que eu estou a falar à vontade. Estou a falar do fundo do meu coração. Eles também de fazer. E sempre que fazem isso, cometem loucuras. Disparam. Sempre vão falar alguma coisa que não faz sentido. É por isso que sempre leem. Porque o discurso não é dele. Então, ele nunca fala a opinião dele. Nunca é visão dele. Visão, Venâncio tem uma visão dele mesmo. E foi o que ele lançou nessa campanha. E eu acredito em visão, não só em pessoas que estão a cumprir ordens de outras coisas. Tem uma linguagem que é usada para líderes, são líderes fantoches. Estão a cumprir ordens simplesmente de outras pessoas. Eu não acredito. É por isso que eu nunca votei. Mas Venâncio me chamou a atenção por causa dessa palavra visão. E é uma linguagem que ele usou que eu sempre acreditei. Ele disse assim: Moçambique pode se tornar uma grande nação dentro de 5 anos. Isso chamou a minha atenção. Escuta, pessoal. Onde não existe esperança para o futuro, não há energia para o presente. O que Moçambique precisa, não é porque... Nós não precisamos... Moçambique já tem recursos suficientes.
O que precisa é uma pessoa que tem visão. Ok? Quando essa pessoa tem visão, nós já temos recursos humanos. O povo moçambicano não é preguiçoso. Não. Nós só precisamos de alguém que inspire os jovens para trabalhar. Mas eu estava falando no tempo da campanha, das manifestações. Você já imaginou um grupo de jovens que pegam um contentor e põem no meio da estrada? Tem força. Você vai dizer que são preguiçosos? Não. O moçambicano é trabalhador, mas ele precisa de liderança. O que falta em Moçambique é liderança. Para direcionar. Então, o que me apaixonou de Venâncio não é emoção, foi o facto de perceber que ele tinha essa visão do futuro. E que essa visão do futuro é a coisa fundamental, porque nós recursos já temos. Há países que nem recursos não têm, só tem a visão. Sim. E por causa da visão, eles levantam o seu país. Mas nós temos recursos. Onde é que nós podíamos chegar com recursos, mais visão? Nós podíamos ser uma das maiores potências do mundo inteiro. Né? Então, essa questão não é uma questão negativa de vos criticar. É no sentido positivo. Parem e pensem um pouco. Né? Vocês já roubaram muito. Agora pensem também um pouco no povo. Podem continuar a roubar, né? Sim, mas façam alguma coisa para beneficiar o povo também. Né? Esse é o apelo que eu ia... Muito obrigada, pastor Marcos Chambul e Abelha Rainha. 30 segundos, considerações finais para si. Para mim? 30 segundos. Ou para o pastor? Para si, depois do pastor. Muito obrigada por estar aqui. Agradeço imenso pelo convite. E apelar ao povo moçambicano. Vamos abrir o olho. Vocês têm visto meus conteúdos. Tem uma chamada de atenção que eu estou a dar. Amanhã vão abrir os olhos e vão ver que realmente o que eu estava a falar é verdade. Então, obrigada por participarem. E agradeço a todos que estão aqui. E muito obrigada. O seu TikTok é Abelha Rainha, né? É Abelha Rainha. Abelha Rainha, sigam aí Sim. Abelha Rainha. Ela tem conteúdos tão sugestivos sobre a atualidade. Pastor, 30 segundos. Muito obrigado. Simplesmente dizer o seguinte, talvez eu não mencionei, que acho que é importante. Eu disse que nós, está a usar a religião como a ferramenta número 1 para escravizar o povo. Então, o que eu ia dizer agora é o contrário. Que, na verdade, a área espiritual do africano é a área mais forte que nós temos. Só que eles sabem disso e usam a espiritualidade para nos escravizar com ela. Então, o meu apelo para você, moçambicano, é o seguinte. Seja espiritual de verdade, não religioso. Procure conhecer a Deus. Estude ciência. A combinação de ciência e a fé em Deus pode fazer Moçambique e África a maior potência do mundo. Só que eles sabem disso e vão nos fazer gastar tempo nas igrejas, domingo a cantar canções simplesmente, ok? Sem um impacto, uma fé que marca a vida das pessoas. O que nós precisamos é aquela fé que confronta eles. E um conhecimento científico que pode transformar o mundo. Então, continue a acreditar em Deus. Pare de ser religioso. Acredite em Deus de verdade e vamos continuar a estudar. E não vamos esperar que o governo faça, porque o sistema de educação nós já sabemos como ele é. Eu tenho 4 filhos, nunca pisaram na sala de aula do sistema educacional do governo. Mas são todos intelectuais. Inglês é dialeto na minha casa. Okay? Eles falam qualquer língua muito bem. São empreendedores todos eles. E você não escraviza deles, porque eu já transformei a mente deles. Eles nem a corrupção não fazem. Fizeram carta de condução, negaram pagar os 3.000 meticais lá. Okay? E o meu filho negou, o meu filho e a menina também negaram. E na minha casa eles já sabem. Então tem conhecimento intelectual, mas também tem caráter, princípios. É o que eu ia encorajar os outros pais para fazer. Vamos ser pessoas que ensinamos os nossos filhos pelo exemplo. Não vamos aceitar ser corruptos, porque há muita corrupção. Pastor, o contato para quem quiser entrar em contato. Marcos Chambul é meu nome no Facebook, pode me achar. Então na minha página pode ir lá e dar um alô e eu logo contacto consigo de volta. 87 72 94 893. Mais uma vez, 87 72 94 893. Uma mensagem é melhor, porque chamadas posso não conseguir atender a verdade. Mas se mandar mensagens, então podemos comunicar. Muito obrigada, pastor. Eu vou pedir à Regi para colocar mais uma vez o nosso número das contribuições. Estes valores que vocês mandam são de extrema importância, porque é a partir dos mesmos que continuamos em pé.
Como conseguiram perceber, a perseguição em todos os cantos e níveis é real. E para conseguirmos nos manter em pé, fazer este cenário, trazer propostas interessantes para os moçambicanos, o trabalho político todo desenvolvido pela equipe do VM7 Podcast e não só pela equipe do VM7 carece e necessita destas doações para que continuamente trabalhemos em prol do povo. Eu vou pedir para fazer a sua contribuição naquilo que puder, nas contas que estão aí dispostas, o M-Pesa, o Emol, o PayPal. Façam as vossas contribuições, por favor, porque são de muito agrado e de tão interessante que são. A vida política não morre e não está a morrer. As viagens que são feitas, as lives que são feitas, tudo aquilo que concerne a vida política movimentada deste lado por VM7 Podcast necessita muito da sua contribuição. O tema de hoje foi sobre o controle social, exatamente a perseguição política. Existem várias formas de controlar a população e uma delas é esta perseguição política para fazer com que todos aqueles que pensem de jeito contrário àquilo que é a norma costumeira do regime possam tender a seguir este regime, até a ter medo de se posicionar contra o mesmo regime. A todos os decisores